Você já parou para olhar com mais atenção para algumas igrejas antigas do Brasil? Reparou na fachada dessas construções que têm aí uns 200, 300 anos ou mais? Percebeu algo diferente nessa arquitetura? Notou, assim, alguma coisa faltando? Pois é, tem uma torre em um dos lados. Mas cadê a outra? Olá, amigos da história! O Brasil tem uma boa quantidade desses templos, mosteiros, capelas, conventos, seminários, santuários. A maioria em estilo barroco europeu, lá do período colonial, quando a Igreja Católica queria reafirmar todo o poder dela contra a reforma protestante, na disputa pelos fiéis. Com essas obras grandiosas, decorativas, cheias de curvas e de cores, afrescos e estátuas. Hoje em dia, a gente muitas vezes nem nota essas construções quando passa por elas, mas no Brasil colônia e até o final do século XIX, a igreja era um dos principais edifícios de qualquer localidade, o ponto de encontro da sociedade e até mesmo o centro das decisões. Era a igreja que promovia a maioria dos eventos, missas, batismos, casamentos, funerais, procissões, as festividades religiosas que reuniam toda a população. Os sinos dos campanários localizados na torre da igreja, fosse uma torre só ou mais de uma, anunciavam esses eventos, marcavam as horas e as obrigações do dia. Enfim, a vida das pessoas naquela época girava em torno das igrejas, algumas que serviram até de enfermaria para atender o povo. Tão antigas quanto a chegada aqui dos primeiros portugueses, como a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, em Olinda, Pernambuco, fundada em 1540. No prédio anexo funcionou a Santa Casa, considerada o primeiro hospital do Brasil. Obras financiadas pela população, pelos fiéis, aliás, erguidas com uma torre ou mais de uma, eram comuns no período colonial, em que se multiplicavam as confrarias, irmandades religiosas e ordens terceiras. A exemplo da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Minas Gerais, São Paulo, na Bahia e em outros estados, pois homens e mulheres escravizados nem sempre podiam frequentar as mesmas igrejas dos seus senhores. Então, com recursos levantados durante anos por meio de esmolas, construíam seus próprios locais de oração. Mesmo que ainda lá no começo fossem comuns também as antigas congadas, os folguedos afro-brasileiros ao redor dessas construções religiosas, mas que aos poucos foram desaparecendo. O mesmo aconteceu com os devotos pardos de Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora do Livramento, em Pernambuco. Gente muito rica mandava construir uma igreja dentro da sua propriedade e chamava o padre para as celebrações ali. É o caso da capela de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Poxim, em Sergipe, que foi construída em 1751 como parte do complexo da Fazenda de Cana-de-Açúcar e foi tombada como estrutura histórica em 1943, mas agora está abandonada. No Rio Grande do Sul também restaram as ruínas, essas preservadas, das missões jesuíticas guaranis, no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, em que estão os vestígios do corpo principal da igreja, o campanário e a sacristia, construção iniciada a partir de 1735. Mas afinal, por que mesmo várias dessas igrejas têm apenas uma torre em um dos lados da fachada? Existem pelo menos 2 ou 3 explicações para isso, e uma delas é considerada um mito pelos estudiosos. Mas o que todas as versões têm em comum é uma coisa só: dinheiro. Quanto mais torres, maior era o orçamento de uma igreja. As paróquias mais humildes costumavam ter só uma torre lateral, mas isso não era uma regra geral, havia também várias exceções. Aparentemente, em alguns casos, o projeto arquitetônico original da igreja previa, sim, a construção de 2 torres. Mesmo assim, apenas uma era construída, deixando vazio lá do outro lado
o espaço onde seria erguida a segunda torre. Mas quando? Aí, quando aparecesse dinheiro. A obra ficava lá, incompleta, sempre adiada, aguardando juntar fundos suficientes dos donativos coletados entre os fiéis, sem nunca ser concluída. Mas há quem conteste essa versão e diga que a construção já era planejada desde o início com uma torre só na lateral, ou seja, era uma escolha, uma opção arquitetônica, diferente da torre central única, por exemplo. Já outros afirmam que era uma manobra para deixar de pagar os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa depois que a obra era concluída, principalmente no século XVIII. Por isso, a igreja ficava eternamente inacabada, o que seria um jeitinho brasileiro de sonegar. Mas nem todos os pesquisadores concordam com essa explicação, que é inclusive a mais divulgada até hoje. Eles defendem que tudo foi uma questão de falta de dinheiro mesmo, tanto que algumas igrejas só ganharam uma segunda torre séculos depois, quando finalmente tiveram condições financeiras para isso. Talvez daí venha uma antiga expressão que era comum em Portugal: parece obra de igreja. Frase que era usada quando alguém queria se referir a algo que demorava muito tempo para ser realizado. Obrigada por assistir. Se gostou, deixa aqui o seu joinha e se inscreva para conferir outros vídeos do canal. E até a próxima com uma história a mais.